Gente, a gente normalmente nesse roteiro a gente para na 15, mas esse roteiro a gente faz no domingo, né? Quem já acompanhou. Hoje foi porque foi especial para vocês, né? No sábado. Então a gente não parou ali na 15. Então, para dizer, essa 15 de novembro ela é muito importante para a cidade, porque na época da borracha, isso do 20, né? Circulou muito dinheiro em Belém, né? Por causa da economia da borracha. E é o momento da construção dos 2 mercados. E aí os bancos internacionais chegam na cidade e vão se concentrar justamente na 15, né? Então nesse período, como é que era conhecida a 15? A Wall Street de Belém, né? Wall Street não é aquela rua que tem a concentração de bancos, não é isso? Peça aí pro grupo atenção, ó, que a gente tá falando aqui. Vamos lá. Vai cair na prova segunda-feira, né? Então a Wall Street, a 15 de novembro, e até alguns anos atrás nós tínhamos a concentração de bancos, né? Vocês lembram, né? Hoje são menos os bancos, né? Então era a rua da localização dos comerciantes, que fazia a comercialização da borracha, né? Então toda essa cidade, na época da borracha, ela vai ser transformada, vão fazer praças, vão fazer Boulevard Castilho França, né? Que são as ruas arborizadas, as praças da República, a Batista Campos, vão alargar as ruas. E veja bem, aqui na Cidade Velha, Campinas, as ruas são estreitas, né? É aquela paisagem portuguesa. Na economia da borracha vai ter muita influência de uma cidade chamada Paris, né? Que era o modelo do mundo. Então a ideia era que Belém fosse uma pequena Paris, né? E aqui, aí qual era esse modelo? O bonde. Nós tínhamos bonde, né? Que passava aqui na João Alfredo, ia pela Santo Antônio, né? As praças, também a própria arquitetura, né? Elementos da arquitetura francesa, que chama Arte Nova, o Art Nouveau, né? Então, os quiosques que estão também localizados, os coretos que estão localizados nas praças, grandes avenidas, Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré, era uma larga avenida, né? Então era um modelo também desse período. Aqui a Letícia, né, vai falar sobre essa importância dessa praça, né? Que é a praça aqui. Como é o nome dessa praça? Praça das Mercês. E o nome da igreja? Das Mercês, né? Que são uma das primeiras igrejas. E eu quero chamar a atenção para vocês também que no entorno tem prédios importantes. Por exemplo, aquele segundo prédio lá, de janelas marrons, é onde funciona Foto Ativa, que é onde tem um curso de fotografia tradicional da cidade, né? Tem atividade há muito tempo, né? Ali no início, Ouriço, eu não sei exatamente o que é, eu acho que não sei se é um bar novo, é um bar, né? Que estava há pouco tempo, né? E esse aqui reformado aqui, aqui em tons pastéis, e vocês sabem que é a Secretaria de Finanças, né? A CEFI. Então toda essa área aqui é tombada pelo patrimônio histórico. Ou seja, se quiser fazer alguma modificação, não pode. Tem que pedir autorização para o IFAM, né? Toda essa área, o bairro da Cidade Velha e o bairro da Campinas. Mas tombada não significa que seja preservada, né? Então tem muito problema de dinheiro, recursos para manter esses prédios, né? Na sua preservação original. Então é um problema que nós enfrentamos nas nossas cidades e Belém não é diferente, né? Infelizmente nós temos ainda um centro histórico com prédios bastante abandonados. Então a gente precisa conscientizar, né, a sociedade da importância da preservação desses prédios, que conta a nossa história, conta a história da cidade de Belém. Então o nosso projeto também tem esse fim, né? Falar dessa importância da preservação desse patrimônio da cidade. Esse prédio aqui ao lado das igrejas, que era a antiga alfândega, agora ele foi concedido para a universidade, o curso de arquitetura, né? Cadê a nossa arquiteta? Né? Então, o curso de arquitetura da universidade, o grupo Lacore lá, professora Thaís, professora Rose Norra, e vão fazer atividades, cursos, né? Vai ser assim, coisas culturais, educativas da universidade, vai ser bem legal. Então a ideia é de integrar, né, essa praça também durante muito tempo, ficou muito tempo abandonada, está tentando se recuperar,
Tem um projeto importante que acontece na cidade, que você já deve ter sido chamados para acompanhar, chama Projeto Circular. Já ouviram falar? Projeto Circular, Campinas, Cidade Velha. Acontece de 2 em 2 meses. Os artistas se reuniram e abrem os seus ateliês, abrem restaurantes, abrem museus para as pessoas circularem na cidade. Quando tem o circular, tem um roteiro geoturístico aqui, o roteiro da Campina, outro roteiro que passa aqui nessa área, né? Então é um projeto bem importante. Próximo vai ser o primeiro domingo de agosto, vai ter esse circular. E normalmente vocês são chamados também para acompanhar, tá? E, lógico, tem tanto acompanhar o nosso projeto, mas o próprio grande projeto circular, que é interessante. Vou passar para a Letícia, então, falar. Vamos lá. Aqui eu vou falar para vocês um pouco da história da Igreja das Mercês. Então, a igreja, ela é uma evidência de uma irmandade religiosa que se estabeleceu aqui na cidade de Belém, né, no período ali de fundação da cidade. Além dela, vieram outras irmandades religiosas que ajudaram, né, as capitanias militares a fazer esse processo de colonização aqui do território. Se vocês olharem na parte superior da igreja, tem uma data de 1640, que foi justamente a data que os mercedários vieram para o Pará. Quando eles chegaram aqui, começaram a construção da igreja justamente com o convento, que tinha uma estrutura primitiva de taipa, né? Quando eles chegaram aqui, eles também fizeram um acordo com os militares. Eles pediram para os militares construírem um forte, que era justamente o Forte de São Pedro Nolasco, que recebeu esse nome em homenagem ao fundador dessa ordem religiosa. Hoje em dia esse forte não existe mais, ele ficou em ruínas, mas hoje ele constitui um espaço cultural que está integrado lá à Estação das Docas. Bem, a construção dessa edificação atual, ela começou na primeira metade do século XVIII. Durante muitos anos, a igreja recebeu outros usos, né? No final do século XVIII, os mercedários acabaram sendo expulsos do território paraense devido à mudança da conjuntura política. O convento passou a abrigar a sede da alfândega. A igreja também foi cenário do período da cabanagem, que foi uma revolta popular datada de 1835 a 1840, né? E o prédio também passou a funcionar nesse período como um tipo de trem de guerra, um quartel militar. Nesse período, o forte que fazia a proteção militar da igreja de São Pedro Nolasco ficou deteriorado devido ao forte combate armado que foi causado pela cabanagem. Já no século XIX, a igreja ficou ali durante um longo período sem uso, fechada para um culto fechado. Posteriormente, a arquidiocese começou a reunir as suas ações para a implementação de um processo de uma reforma, e isso permitiu com que a igreja fosse reaberta ao público novamente e ficasse ativa como templo religioso até os dias atuais. Essa igreja, do ponto de vista arquitetônico, ela é considerada uma raridade, única em Belém e uma das poucas no país, porque do ponto de vista arquitetônico, ela apresenta algumas características raras com relação à fachada convexa e um frontão que se distingue das demais igrejas seiscentistas, que é um frontão bem rebuscado com linhas onduladas. Outras características, outras igrejas que possuem essas características no Brasil são a Igreja do Rosário, em Ouro Preto, a Igreja de São Pedro do Clérigo, em Mariana, e a Igreja de São Pedro do Clérigo, no Rio de Janeiro. São as outras 3 igrejas no país que possuem essas mesmas características, ou seja, são consideradas igrejas raras. E nesse período que foram se estabelecendo essas irmandades religiosas, também se estabeleceu aqui, na década de 1620, o convento, que era da Ordem de Santo Antônio, só que ele ficava para além das margens do Igarapé do Piri. Então, precisava-se abrir uma via que possibilitasse o acesso desse convento até o primeiro núcleo urbanístico, que era a Cidade Velha. Então, com a abertura dessa rua, que era a João Alfredo, né,
que era a Rua dos Mercadores, que recebeu esse nome, a intensa concentração das atividades comerciais que eram desenvolvidas nela, né, ela possibilitou esse processo de expansão da cidade, ou seja, ela possibilitou, né, a ocupação do segundo núcleo urbanístico da cidade, que foi o bairro da Campina.